Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa manhã maravilhosa em mais um dia que o Senhor nos concedeu. Fazendo aqui o Conectados pela Palavra. O objetivo nosso é levar a palavra de Deus para você, para o seu coração, para confortar você, a sua família. E a gente, nessa manhã maravilhosa, trouxe um tema perfeito para a gente discutir. Mas eu estou com a mesa hoje recheada, uma mesa especial. Tudo isso para você. Então eu estou aqui hoje com o nosso queridíssimo pastor Rosivaldo. Seja bem-vindo, pastor. A alegria, a honra é minha. Já estava com saudade dessa casa. Que Deus continue abençoando você, meu amigo Carlos, e nossos convidados. Que Deus abençoe. Amém. E trouxe João. Pastor João, seja muito bem-vindo, pastor. Prazer é meu de estar aqui, né? Confesso que estou bem nervoso, né? Mas é uma satisfação imensa poder estar aqui nessa mesa cheia de homens de Deus e falar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. E hoje também eu tive a honra de receber um amigo jornalista. Gil, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Dependendo do horário que vai ficar exposto aí o podcast. Obrigado por estar na mesa de homens de Deus. Amém, glória a Deus por isso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 1 Timóteo 1,12. A Bíblia fala: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele expressa profundamente a gratidão a Jesus Cristo. Ele reconhece que não chegou ao ministério por mérito próprio. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. A minha vida e a sua vida, o meu ministério, o seu ministério, não é uma dádiva nossa. Foi Cristo quem nos designou. Lembre-se disso. Ele nos fortalece. Ele é fiel para conosco. E ele é fiel na hora que ele nos escolhe para servir. Pastorzão, o que é que a gente poderia complementar com essa síntese que eu fiz inicial sobre esse versículo? O ministério não pode ser comprado. O ministério não é o resultado daquilo que você entrega como dízimo, como oferta, ou pelo status que você tem. Quando você fala de ministério, meu amigo Carlos, meu irmão Carlos, uma das coisas que eu falei recentemente é de uma mulher que sepultei, e essa mulher exerceu o ministério acolhendo as pessoas daquele bairro, a irmã saudosa, a irmã Bia, que chegavam no comércio dela, ao ponto dela, conjuntamente com o marido, que também já é saudoso, alugar uma casa e, além de cobrar um aluguel justo, às vezes ela fornecia gratuitamente alimento para aquele povo. Então, alguns nomes que ficaram na história, né? Uma pessoa chamada Cuíca, que é vivo, mas tem algumas dificuldades, mas foi muito bem acolhido. Outros que já faleceram, que passaram pelaquela mulher. E no velório dela, uma das coisas que mais chamei a atenção dos ouvintes foi, veja, essa mulher na nossa igreja, ela passou mais de 20 anos na nossa igreja. Ela nunca subiu no altar, ela nunca pegou o microfone. Mas se eu fosse para Mateus 25, ela ouviria exatamente do nosso mestre aquelas palavras. Eu tive fome, você me deu de comer. Amém. Eu tive sede, você me deu de beber. Amém. Eu estava doente, você foi me visitar. E eu estava preso. Gente, eu amo essa expressão. Porque o preso é uma pessoa que cometeu um crime. E é exatamente essas que a sociedade abandona. Mas esta mulher, ela exerceu este ministério. É claro que temos também. A igreja é composta de mestres, doutores, né, apóstolos. A Bíblia vai dizer que são ministérios. Mas veja, o ministério bíblico é aquele que é
exatamente escolhido por uma obra do próprio Cristo. Veja que o apóstolo Paulo diz, veja, aluno de Gamaliel, um zeloso judeu, e a Bíblia vai exatamente dizer o quê? Ele diz assim, foi ele que me escolheu. E veja que lado do time ele estava. Perseguindo, com cartas para aprender. Então, assim, primeiro, ministério não se compra, não é o status, não é o garoto propaganda. O ministério é uma dádiva que só quem dá é Deus. Por isso, é comissionado. Não se compra. Hoje a gente encontra igrejas que é um passando de pai para filho. Isso aí é dinastia, isso não é ministério. Verdade. Isso não é ministério. Então, Verdade. assim, para a gente pensar, eu acredito que esse é o caminho do ministério. É uma dádiva que Deus escolhe. Amém. Às vezes até rejeitado pelos homens, mas aprovado por Deus. E quando Paulo ele fala assim, né, que Deus fortaleceu, considerou fiel e chamou ele para servir, ele, no meu entendimento, ele diz assim, ele não quis saber quem eu era. Ele simplesmente me escolheu, né? Hein, João? A gente começa a olhar, né, e ver isso aí, e a gente começa a ver como o Senhor tem a forma dele agir e é totalmente contrária à forma que os homens querem fazer, na grande maioria das vezes, né? Verdade. As pessoas querem ter pessoas que já têm capacidade, pessoas que já têm o talento, pessoas que já têm todo o recurso para poder fazer aquilo que são chamados para fazer. E quando o Senhor nos chama para o ministério, nos chama para servir no reino, a gente olha para nós e diz, será que eu sirvo para... Será que Deus não errou? Muitas vezes a gente para e É verdade, não é verdade? não, eu não. Eu digo isso sempre, eu carregava muito isso. De não, eu não. E essa conversa não é para mim, isso não dá para mim. Eu não tenho... meu histórico não cabe, meu currículo não cabe para esse papel aqui, não. Se eu for analisar quem eu sou e para aquilo que Deus quer fazer, meu currículo não encaixa. Minhas aptidões não encaixam e o incrível no meio disso tudo é saber que é quando realmente a gente não encaixa, mas que o Senhor nos chama, mesmo quando a gente diz, não é Amém, é verdade. não é sobre mim. E entender o chamado do Senhor é isso. Que quanto menos eu olho para mim e que eu olho para Ele, eu entendo que é Ele que sempre vai fazer. É sempre a vontade dEle. Então, é onde a gente para de questionar muita coisa e apenas segue. Apenas vive. E apenas vai porque é Ele que está fazendo. Lá a gente tem algumas instituições, eu vou contar uma pequena história aqui do que eu já ouvi, principalmente em sala de aula teológica, né, de teologia. Você vê muitos pastores mais idade, outros mais novos, conversas teológicas bacanas, entendimentos, na maioria das vezes, um reformado, outro, mas teologia pura. Uhum. Uma certa vez eu perguntei, um jovem, disse, pô, graças a Deus, você é tão jovem, você já está fazendo teologia? Sim, Carlão, com certeza. Preciso pregar o evangelho. Aí eu disse, que maravilha. Aí ele disse assim a mim... Aí eu perguntei para ele, mas você está preparado para viver o seu chamado? Aí ele disse, não, ninguém tá. Eu digo, opa, a resposta boa. Já mostrou a dependência. Certo. Mas Jesus vai te mandar para a África. Com a passagem de ida. E possa ser que não tenha a volta. Possa ser que você não tenha como morar lá. Você vai simplesmente pregar o evangelho. Aquilo que você está aprendendo aqui. E aí? Disse, olha, isso aí eu não sei se vai ser assim, não. Porque eu acredito que o meu chamado é para pregar aqui. Aí eu disse, eita, então ele descredenciou a primeira resposta. Porque o chamado não é para o que a gente quer. É o para que Deus quer. Exatamente. Né? E aí, Gil, não é, Gil? O que é que você acha? Verdade. Eu aproveitar e mandar um abraço para o meu pastor que me acompanha em São Paulo, é o pastor José de Deus. Ele é discipulado
por muitos anos pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Lagoinhas. Que bênção. Eu sempre digo, minha esposa sempre me lembra desse versículo que anda comigo há muitos anos, desde a minha conversão. O coração do homem planeja o seu caminho, né? Provérbios 9:16. Mas o Senhor é que determina seus passos. Então eu acredito muito nessa questão que o pastor Carlos falou também, porque às vezes as pessoas elas determinam o que elas querem, o que ela quer fazer, né? E eu sou prova disso, porque eu sempre fico correndo do meu chamado, né? Aí não tem jeito, a gente sempre corre, mas ele sempre está por perto, né? Eu sempre digo que uma vez eu estava num congresso ali em 2000 acho que 13 ou 14, se não me engano, ali no Centro de Convenções de Pernambuco, quando um profeta da igreja Verbo da Vida, ele parou no meio de uma multidão inteira, ele veio, você! E olhar de lado, olhar do outro, disse, não, eu estou falando de você. Ele é muito conhecido no Verbo da Vida. E eu digo, o que eu tenho a ver com... Esse cara vai me acusar, tem alguma coisa contra mim. O que é? Disse, não, você tem o chamado e você tem um dom e não fuja. Porque enquanto você fugir, você não tem mais como fugir. Então, assim, tem as pessoas que têm o chamado, né? Agora, essa hora de ser a hora, determinar a hora, ele não pode determinar. Deus é que determina tudo, né? Então, na hora que você sente que não tem como não fugir mais, a coisa vai ficar sempre fugindo, sempre desarrumada na sua vida, né? Exatamente. Então, quando eu decidi não fugir mais, eu não quero mais fugir, né? Porque não adianta. Então, tem pessoas que hoje estão nos ouvindo, vendo agora, ou ele para e segue o que foi determinado como homens que é usado por Deus, né? Ou a vida vai estar totalmente embaraçada. É a questão da baleia. Não é na baleia, em todo canto acontece isso. Então, se você tem um chamado, e você o escolher, você dê graças a Deus. É verdade. E siga, que não é vergonhoso, né? Então, a minha opinião é você ser obediente a Deus. Amém. É melhor. E eu sempre comento assim também, pastor Rosivaldo, que a voz de Deus, ela é inconfundível. E quando Deus fala aos nossos corações, a gente entende que é Ele. Isso. Aí a gente segue, a Isso. gente vai. E dá certo. Me permita, meu irmão Carlos, meu pastorzão, vê só. Eu vigio, eu vi João, eu estava me vendo e eu estou vendo você. A gente está fazendo aqui a obra do Senhor, espalhando a palavra. Amém. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, em todas as pessoas chamadas por Deus, uma característica de cada uma dessas pessoas eram: eu não passo de uma criança, manda o meu irmão, eu não sou capaz. Eu lembro das palavras do próprio Moisés, que diz assim: quem sou eu? Quem sou eu para ir até os anciões de Israel? E eu lembro que o que Deus dá como resposta a Moisés é esta: sou eu que serei com você. E isto vai fazer toda a diferença. Carlos, eu lembro que Adeildo está ali nos bastidores ouvindo essa história. E eu sempre fui um jovem muito brincalhão. Eu fui o terror do meu pastor nas brincadeiras, naquelas brincadeiras de acampamento. Mas era mesmo. O terror é forte. Eu era mesmo. Além de jogar pedra na igreja antes da minha conversão, nos acampamentos eu não era um jovem convencional. Eu sempre fui muito brincalhão. Isso falo na década de 80. O pastor precisava ter um padrão de serenidade, não se colocava pastores muito jovens no ministério. Outro problema que eu iniciei, meu ministério solteiro. Então, eu lembro que meu pastor tinha um ministério polido. Meu amado Bispo Jarbas, hoje, pastoreia a Igreja de Deus ali da Imbiribeira. E eu lembro que quando ele me fez o convite, que disse: olha, eu vou indicar você vai fazer a prova pastoral para ser a prova de exortador, e você vai fazer a prova. E eu lembro da minha ênfase, na minha resposta. Eu disse: pastor, não se queime não, pastor.
Se os- Bem sutil. Foi bem sutil. Não, e eu digo diante do Deus Todo-Poderoso, pastor, não se queime. O senhor tem um ministério muito polido, o senhor tem um ministério perfeito, e eu posso ser a primeira mancha do seu ministério. Caramba. Então eu pergunto, eu tinha alguma coisa? Pronto. Nos bastidores a gente conversou um pouco. Eu sou muito palhaço. É outra coisa, engraçado, piadista. É tudo contrário ao estereotipo de pastores que a gente conhecia. Eu disse, o senhor me quer assim? E quando eu disse a eles, pastor, não faça isso não se queime não. E ele chegou para mim e disse assim, Rosivaldo, eu não estou lhe chamando e abrindo a porta do ministério porque você é meu amigo e eu lhe amo. Eu estou obedecendo o que o nosso Deus está mandando. Amém. Aí você diz assim, pastor, e como termina isso? É muito simples. Veja, hoje eu pastoreio a igreja da minha mocidade, que recebi da mão do pastor que me abriu a porta do ministério, que me ordenou. Então, o que significa? Não é sobre o que o homem ganha, é sobre o que Deus determina, como vocês dois falaram com tanta maestria. Amém. Então, o ministério não é algo, não é uma negociação, é um chamado. E outra, alguns vão ser conhecidos no mundo inteiro, outros terão seus ministérios, mas ninguém sabe. Talvez Carlos vá lembrar, João ainda é um pouco novo, mas Adeildo talvez lembre também. Eu lembro de alguém dizer assim, aplausos do céu. E não é sobre o que você ganha quando chega, mas eu lembro de uma história que dizia, bem rapidinho, vou contar para a gente ter mais tempo. Alguém dizia assim, quando eu chegar no céu, além da grande alegria de contemplar a face de Cristo, eu vou ter pessoas estranhas que eu nunca vi, elas nunca passaram pela nossa vida. Mas elas vão dizer, eu vi falar do testemunho de um homem que fez a diferença na geração dele. Então, veja, muitos de nós quisermos realmente contemplar, a gente tem que terminar o ministério para receber, não como um galardão. Um galardão a gente vai receber por estar lá. Se eu vou estar mais perto de Cristo ou na última fileira, eu quero estar lá. Se tiver essa vaga, eu quero estar lá. Mas é exatamente, então, é ali que a gente vai ver. Então, o ministério vai exigir isso. Então, uma das coisas mais lindas do ministério, para quem é chamado, é que a grande maioria é notória. Eles diziam, eu não tenho condições. Moisés dizia, manda meu irmão Arão. Era. Ele é melhor falando, ele é melhor. Então, veja, não tem... Eu sou gago, né? Eu sou gago, eu sou pesado de língua. Não tem uma prerrogativa. Ninguém em sã consciência diz a Deus, eu estou pronto e eu, me permita a expressão, viu? Eu sou o cara. Não. E eu acho lindo, enquanto a gente falava, o pastor João Eduardo falava agora, iniciando o ministério, uma das coisas mais lindas que um ministro bem-sucedido hoje pode dizer é relembrar sempre, nós éramos improváveis. É verdade. Então hoje, veja, a expressão não é pejorativa aqui no Nordeste, eu sou pastor em uma paróquia onde eu fui nesse bairro maloqueiro. Então, como é que você vê? Hoje eu estou lá há 14 anos como pastor titular, há 37 anos mais ou menos como membro dessa mesma igreja, esse mesmo ministério, e hoje eu sou um pastor no bairro, onde ninguém dava nada. A mancha existiu, mas Deus, por sua infinita graça, decidiu me designar ao ministério e me honrar onde eu fui desonrado, onde eu estraguei a minha reputação. Então, é a negativa. Eu acho que uma das poucas coisas que se fala muito hoje dessa postura ministerial é eu não merecia. Mas Deus disse, eu vou confundir quem acha que pode e é. Improváveis. Nós somos improváveis, ministerialmente falando. Amém, é verdade. E esse tema de hoje, ele traz justamente esse reflexo na vida de Paulo, né? Paulo, ele foi um improvável, né? Ele foi um incrédulo, ele foi um perseguidor, né? João, porque eu tava conversando aqui nos bastidores e fiquei sabendo que é João Bucha de canhão. Bucha de Canhão. Não vamos exaltar muito o porquê de João Bucha de Canhão, mas sim o que Deus fez. Mas conta um pouquinho pra gente, cara. Por quê? Né, pastor? Por quê?
E o que Deus fez, né? Isso, lembre-se que meu bispo, ele fala assim, ó. Um testemunho, ele muitas vezes tem um impacto que uma pregação não tem. Então a gente tá para o mundo agora, né? Então, irmão, fale, abre esse coração. Eu sou aquele típico menino criado na igreja. Minha mãe, professora do Ministério Infantil, rígida, né? E ali, tal, e dia de sábado ia pra feira, pregar, ia pra presídio, mas que um dia me encantei com o mundo, né? Caramba, então Um você já dia- foi evangélico e Nasci no lar evangélico, me criei, fui ensinado na igreja, mas um dia me encantei e quis ir embora, quis curtir minha vida. a família toda é evangélica, não? Só não meu pai. Minhas irmãs eram, e minha mãe também. Minha avó evangélica também, a grande maioria evangélica. Eu saí, fui embora. E achei que tinha muita coisa para viver e comecei a tocar e agora as propostas aparecem, fulano é músico, fulano é desenrolado e estamos nos pagodes da vida e estamos por ali e vivendo uma inconstância sempre. Porque no final das contas a gente sabe que o nosso lugar não é ali, né? Existia uma semente que tinha sido Espírito Santo semeada. foi implantado. Tinha, não tem como. Tinha muita oração por trás. Tinha muita gente orando por mim. E aquela semente sempre estava. E eu não conto às vezes que eu ia para a igreja depois de passar o dia todo na farra. Vou subindo para casa e eu passo pela porta da igreja. Eu entro, sento. Às vezes não conseguia nem entrar. Eu lembro, Mas de, entrava. eu lembro de uma vez que eu fiquei dormindo na calçada do outro lado da rua. Bêbado. Caramba, bêbado. Quando as irmãs saíram, olharam e diziam assim: situação desse menino. Dormindo na rua, tem casa, tem tudo. E criou-se esse nome, né? Porque muita gente começou a olhar para mim como um cara que tudo que bota a mão dá errado. Essas idas e vindas na igreja, meu pastor Pedro Carlos, da cidade de Bezerros, um cara que me carregou no colo. Carregou no colo. Amém, meu irmão. Ele comia as broncas por minha causa. E tinha muita gente que chegava para ele e dizia: pastor, de novo esse menino. Onde ele bota a mão, pastor, ele destrói. Onde ele bota a mão, dá errado. Mas imagina o psicológico, né, meu irmão? E eu carreguei isso para mim, sabe? Eu lembro de um dia que eu ensaiei, eu era músico na igreja, ensaiei para tocar de noite e tal, tudo certinho. E quando eu tô em casa, o telefone toca uma ligação: ó, a gente tá subindo, na minha cidade tem o Tempo de São João, Serra Negra é um polo atrativo, e ó, a gente tá indo para lá e a gente quer conhecer, leva a gente. Eita, pau. E eu deitado na cama, disse: eita Deus, e agora? Eu disse: passa aqui. Fui embora. Serra Negra. De noite, quando chegou a hora do culto, o pessoal querendo entrar em contato comigo e nada de conseguir, eu não atendia telefone, nada, e deixei todo mundo na mão, mais uma vez. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu deitei na cama, olhei pro telhado como se estivesse olhando pro céu e fiz uma oração. E eu disse: Deus, nunca mais eu coloco os pés na igreja. Eu não sirvo para a igreja. Eu não sirvo. E eu carreguei isso para mim, carreguei essa mensagem por muito tempo, sabe? Carreguei e vivia nesse alto e baixo, muita bebedeira, droga, enfim. Me entreguei mesmo. Eu sempre fui um cara que eu era, se eu vou participar, eu vou participar mesmo. É por isso que hoje eu não consigo viver o evangelho mais ou menos.
Porque se antigamente, quando eu servia ao inferno, eu fazia tudo que o diabo pedia, porque agora eu servindo a Deus, eu vou ser um cara recatado, vou ser um cara mais ou menos. Eu não quero me privar daquilo que Deus tem para fazer agora. Eu já perdi muito tempo, sabe? Daquilo que Deus tem para minha vida. E eu lembro de algo que foi um divisor para minha vida, isso aí. No tempo ainda era o celular que a gente tirava a bateria e que naquele tempo todo mundo era técnico de celular, né? O celular parou, o que é que faz? Tira a bateria e bota de novo, ela volta para funcionar. E eu tava tão fora de mim que eu fiquei com o celular e perdi a bateria. Não sei como. Caramba. Doideira mesmo. Não sei, até hoje eu não sei como eu perdi a bateria daquele celular. Subi para casa, qual o caminho que eu passo? A porta da igreja. Eu entro, sento no último banco. Não lembro o que o pastor pregou. Não lembro que ninguém cantou. Não lembro de nada. Minha única reação era olhar para a bateria, olhar para o celular e abrir e tirar a tampa. Como que dissesse, onde é que está essa bateria? A noite inteira fazendo isso. E teve uma hora que eu falei algo que eu acho que foi ali que Deus disse, essa oração sua eu ouvi. Amém, meu irmão. Que foi quando eu olhei e disse, Satanás, essa foi a última vez que eu perdi algo para você. Aí eu fechei, eu não lembro se tinha apelo, eu fechei e fui lá para frente. Fechei e fui lá para frente e depois desse dia, a decisão de servir a Deus mudou tanto a minha vida que eu não precisei de ir para uma clínica para me limpar de nada. Depois desse dia... Que geralmente numa dependência, né? A primeira coisa que se faz é... Eu bebia todos os dias. Eu saía do trabalho e ia beber. Eu abandonei faculdade por causa de bebida. Porque ao invés de eu ir para a aula, eu ia para o bar da faculdade. Meu pai perguntava sempre, que faculdade é essa que esse menino faz? Que ele só sai de casa bom e só chega em casa bêbado. E aí, eu até brincava com meus amigos, eu fazia, enquanto o meu trabalho não atrapalhar a minha bebida, eu continuo trabalhando. Se atrapalhar a minha bebida, eu paro de trabalhar. Ou seja, já existia total dependência. Minha alegria estava em estar numa mesa. Meu salário era para bancar minhas farras. Então, e eu sei que desse dia eu peguei e disse, Senhor, quando eu disse que nunca mais, diabo, eu perco nada para você, uma chave assim virou na minha vida. Amém. Foi uma tomada nova de história para mim, porque além de tudo isso que eu tive na vida, eu sempre tive um entendimento sobre família de que a minha semente era ruim. O diabo implantou isso no seu coração. Eu dizia a todo mundo, eu não vou ter família. Eu não vou casar, eu não quero ter filhos, porque minha semente não é boa e eu não posso proliferar aquilo que está em mim, não. Entendi. E eu carregava isso comigo e hoje, depois dessa decisão, Deus mudou a chave da minha vida e agora eu sou um homem casado há mais de 10 anos. Glória a Deus. Sou pai de 2 filhos. Glória a Deus. E tudo isso foi aceitando o chamado do Senhor para a minha vida. Foi entendendo aquilo que Deus tinha para mim desde a infância, porque assim como Paulo fala com Timóteo, né? Timóteo, você aprendeu isso desde a infância. Verdade. Desde pequeno, a sã doutrina tem sido ensinada a você. Então, foi assim comigo também, desde pequeno. Minha avó, minha mãe, os pastores, homens de Deus que andaram comigo, sempre me ajudaram. O tempo que eu passei em Vitória, o tempo que eu passei em Natal, eu fui vendo e isso foi criando forma em mim, sabe? Sim. Mesmo eu não querendo, como eu disse, a gente nunca quer o chamado. Eu lembro que um dia chegaram, o pastor disse, não, eu tô muito bem sendo músico da igreja. Eu sabia tocar. Era meu lugar de tranquilidade. Aqui eu sei o que eu faço.
Então ninguém, eu vou me meter aí, não. Aqui eu tô bem, tô servindo a Deus aqui, mas Deus tinha algo novo para mim, né? E um dia eu entendi que o chamado começa quando a gente começa a andar com o Senhor. Amém. Quando ele fala com seus discípulos, né? Que ele designou 12 para estar com ele. E no momento que eu decidi abandonar o que me afastava dele para estar com ele, aí a chave mudou. Amém. A chave mudou e assim, é incrível o que Deus pode fazer na vida da gente quando a gente menos espera. Amém. Glória a Quando a Deus. gente menos espera. Estar com o Senhor hoje é o maior chamado, é o maior presente, a maior dádiva. Amém. Porque ele tem sido o Senhor de todas as coisas. E como você falou aí, João Carlos, eu guardei isso porque quando Deus fala com a gente sabe que é Ele. Meus filhos, quando eu falo, ele sabe que é o pai dele que está falando com ele. Verdade. E hoje, quando Deus fala comigo, eu sei que meu pai está falando comigo. É inconfundível. Amém. Eu sei que meu pai está falando comigo. A voz dele, para mim, é inconfundível. Ele não muda a voz dele comigo. Amém. E de João Bucha de Canhão. Hoje, eu vejo amigos e pessoas que olham para mim e dizem, cara, tua vida mudou. Glória a Deus. E não é por conta de um título. Porque eu amo ao meu Senhor acima do título, mas eu honro o lugar onde Ele me colocou. E hoje ser chamado para o pastorado e chegar na igreja e ver jovens, que eu tive muito essa convivência com jovens e adolescentes, e eles chegam, me abraçam. Pastor, eu digo, cara... É loucura. É loucura. Paulo descreve isso. Tenta me explicar o que é que está acontecendo, mas Deus pode... Quando Deus escreve histórias, Ele escreve histórias. Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. Viu? Eita, Eu vi tu notando aí, eu digo, vou logo nele. certíssimo. O testemunho do João é a realidade de muita gente. Até porque, da mesma forma, eu também tive essa convicção também, porque o mundo... Agora mesmo eu estava fazendo uma cobertura para a emissora e eu tive que conviver perto ali do momento atual. E os jovens, eles estão se drogando muito rápido. O show, aquele evento, tudo, aquele ali passa e morreu. E espiritualmente muitos jovens estão mortos vivos. Verdade. E esses eventos cada vez mais se tornando uma turma que agora os eventos abertos eles se tornaram fechados e ali bebedeira, tudo pode ali, tudo pode. acontece. E não paga, né? Você entra, você tem todo você está ali no circo. É uma Sodoma e Gomorra. Então, às vezes, Deus te coloca em alguns lugares para você observar, você olhar. Então, eu e o Douglas, o câmera, né? Nós passamos esses dias juntos, vendo um São João. E realmente é triste. Existe o lado cultural, né? Que ainda você observa que tem família, que vai naquela questão cultural do arraial, da comida típica nossa, que até ali tudo bem. Mas aí começam as adorações aos artistas, que realmente é adoração mesmo. Sim. Eles são buscados como deuses. O que ele fala, o que eles demonstram ali no palco, nada de crítico, ensinando a pessoa a hora da bebedeira, a hora da farra, sentam na mesa, mostram, e todo mundo pega e começa a fazer, eles ensinam a fazer isso durante o show.
Eu acho até que deveria ter essa cautela, proibido. Você vê que tem jovens, de menores também ali, não tem como controlar qual é a sua idade. Você vê uma criança de 15, 16 anos, tem 1,90 m, como é que vai saber se ela tem 18, se tem 20 anos? Ela já passa num evento desse. Ninguém está ali para pegar a carteira. É só fazer a vista, mas ninguém pede documentação. Então, João, o que você falou aqui é o reflexo hoje de muitos jovens que saíram de suas igrejas, dos seus ministérios, que estão afastados quando chega essas épocas e infelizmente, eles encontram o diabo trajado de homem. E aí existem os banquetes nesses laudes, né, que chamam de laudes, são eventos fechados. Dentro de um evento aberto, eles te dão a qualidade da bebida tá mais rápida, daquela ali do aconchego, né, do artista mais próximo, e o tempo inteiro estimulando aos jovens a bebida. E a bebida é uma droga, né, lícita. E eu digo isso com muita convicção. O que o João passou é a realidade de muita gente. E me tocou bastante, porque eu já convivi com isso do outro lado da moeda, até organizando também. Eu fiz uma passagem pela Nova Mundo Eventos, onde a gente criou ali, eu organizei o Skin Verão, né? Aqueles eventos do mundo. Eu estava inserido naquilo ali, com aqueles artistas baianos e tudo. E eu sempre falo isso no meu testemunho, porque o sucesso, todo mundo quer o sucesso, mas não sabe qual é o preço do sucesso. Até para você chegar lá e manter o sucesso. O sucesso não é você estar bem na mídia, não. Como é que está você interior? Então, o João, ele tinha um sucesso entre o mundo, mas ele estava destruído interiormente. Então, eu já convivi com isso. Também, no sucesso da vida, eu decidi dar um basta. E não é fácil. Não é fácil, porque você é cercado de pessoas que te chamam constantemente para ir. E essa questão da bebedeira, entrar em culto, isso aí também já passou por mim mesmo, essas situações também. Então, ele estava descrevendo, eu disse, caramba, eu tô vendo aí também a minha história sendo passado, João. Então, não era o único, né? Talvez eu também poderia ter sido... Eu também fui uma bucha de canhão dessa daí. E grande, eu acho que eu vi colegas morrerem em estrada. Eu vi tanta coisa. Eu vi até gente mudar de... Pra você ter uma ideia, uma vez eu encontrei um cara numa estrada que eu olhava para trás, ele em alta velocidade comigo, eu em alta velocidade com ele, e eu enxerguei o cara mudar de uma... Ele dirigia aqui e ele passou do meu lado, no lado do carona. E eu vi o diabo mesmo. Ele em formato de gente. E ele estava querendo disputar comigo corrida numa estrada. Mas eu vi mesmo. Ele passou do meu lado no setor de carona. E estava dirigindo ali ninguém. E eu vi. Eu não estava bêbado, não. Eu naquela hora eu fiquei sóbrio na hora que eu vi. E eu parei e ele parou também. Entendeu? Então, quando você está lá, você vê também coisas absurdas. Então, eu sempre falo que o que o João falou é real. São tantas coisas que eu vou falar aqui do que eu já vi e já acompanhei, que eu estou com o menino tá ali, mas são coisas assim que realmente o inferno ele te puxa, mas ele vai te dando toda uma conexão para que você não saia dele. Não saia, porque você acha que você está bem, está tudo maravilhoso, e depois você percebe que está tudo destruído. Tem até certo momento, quando eu cheguei um dia, passava meses fora de casa, cheguei em casa, minha mulher já não estava mais. Tem ido embora, não tinha filhos, né? O Isaac não era nascido, tenho 21 anos de casado. Então já passei por tudo isso também. Eu já vi amigos, eu para apertar a mão dele e de repente vem a notícia e diz, olha, ele faleceu.
E quantas vezes eu peguei aquela estrada de Timbaúba para Recife, saindo de madrugada, cheio mesmo. Eu não sabia como eu chegava, né, em casa. Então, é como eu falo, quando você tem um chamado, quando você tem isso para Deus cumprir na vida, como aconteceu na vida do João. João está vivo porque ele tinha um chamado. Amém. E a gente não pode correr do chamado, né? Amém. E é interessante, né? Só para você que está nos assistindo entender um pouquinho de como é o agir de Deus. Eu tinha preparado um texto para falar de um certo tema, certo? E na hora o pastor Rosivaldo disse: "Olha, Carlos, vamos falar disso aqui, o que é que você acha?" Eu disse: "Não, bora, então vamos." Então eu já não falei do texto que eu tinha colocado. E aí João conta um pouco do testemunho dele, né? O livro, ele não ia chegar hoje, ele ia chegar ontem. E a gente ia fazer ontem. E olha só, quando Deus escreve história, o impossível ele acontece. Cara, não, sério, eu tô aqui, meu coração, Deus sabe como tá meu coração aqui. Sim. Né? E você vai, e no final você fala: quando Deus escreve história, o impossível acontece. Eu tô dizendo isso porque imagina pro senhor que conviveu com ele, viveu, né? Conta pra gente como... Estou aqui nos bastidores aproveitando. E queriam que eu fosse pro lugar de João. Disse: hoje eu não faço nada. Você que tá nos assistindo, essa voz é do nosso queridíssimo irmão, elegantíssimo Adeildo Aguiar, que está aqui nos bastidores e está com a gente. Muito obrigado, Adeildo, está aqui com a gente. E nosso queridíssimo Jefferson, jornalista, escritor, é quem está responsável pela confecção dos livros que vão beneficiar o Instituto Garotos da Arena. Mas, pastor, e aí pro senhor que viveu tudo isso? Eu não sei se no podcast mostrava, e eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu costumo dizer, minha esposa diz: tu é da linhagem de Jeremias, tu chora demais. É porque é o seguinte, eu vi a realidade. Eu sou casado com a irmã de João, pastora Daniele, há 20 anos. E assim, quando o João estava nessas oscilações, né? Ele, de vez em quando, ele se abrigava lá em casa. Então, ele passou um tempo comigo, eu era solteiro, a gente tinha uma casa lá, ele ia e passava às vezes, e tentando fugir dessa realidade. Então, eu sabia quem era João, sabia a vida que ele levava. E sempre tive um amor muito grande. Inclusive, o amor continuou depois que eu casei com a irmã dele, porque o cara, quando casa com a irmã, acaba abusando. Mas é um amigo. E assim, hoje, eu já fui muito surpreendido com algumas coisas que o João trouxe para mim. Eu não sou um pai perfeito, um marido perfeito, mas eu me esforço diante de Deus. E eu me emociono muito, porque hoje a gente chama João Eduardo para pregar, ele é muito amado pelos jovens, mas por toda a nossa igreja. Ele é de um outro ministério. Mas assim, eu não suporto ouvir João pregar sem não dar glória a Deus. Por quê? Porque eu sei onde ele estava. Sim. E assim, ele vai surpreender. João hoje, para mim, é uma referência de um pastor. Amém. Aí você diz: mas como glória assim? Se ele tá... a gente vinha no caminho, eu fiz agora, dia 27 de julho, 27 anos de pastorado, 37 nessa dominação. E João tá recém 2 meses, João, de pastorado. Mas de pastorado tem 1 ano já daquela consagração lá em Itabaiana? Não, tem mais. Tem pastoreando jovens, foi 3 a 4 anos. Pronto, então veja, eu tenho 27 anos de pastorado e o João está aí há 3 anos e começou a igreja agora. Então a gente tem muito a aprender. Então a vida de João e o resultado do que Deus fez na vida dele sabe como aquele cara tá ficando velho, o sacerdote tá ficando velho e chega outro e você vê as mesmas coisas do início do seu ministério. Não no sentido de vai ser limitado, não. Eu quero que ele voe ainda mais alto. Uhum. Mas a vida de João hoje, para mim, é exatamente a certeza do que Deus pode fazer. Se alguém perdido nos seus delitos e pecados diz, faça alguma coisa. Carlos, Gil, eu lembro da minha primeira oração lá nessa igreja.
29 de outubro de 89. Eu adentrava nas dependências de uma casa ao lado da antiga igreja de Deus ali da UR11, e eu lembro que a minha oração, essa parte eu nunca vou esquecer. Eu lembro que eu me ajoelhei diante de um culto de mulheres, uma reunião de poucas mulheres, e eu disse assim: Deus, tá aqui o que sobrou da minha vida. O senhor tem algum interesse? Então, quando eu lembro disso, eu vejo isso hoje acontecendo na vida de João, porque ele foi, quando o Gil falou dele, diz assim, então eu também fui. A expressão eu não estou falando enaltecendo o passado de pecado, a vida preguiça, mas é o seguinte, é de onde Deus nos tirou. Então assim, João hoje é uma inspiração, é como se ele diz assim, veja o que eu fiz. E eu acompanhei João, são 21 anos de amizade, então eu vi onde ele estava, perdido, e a irmã dele triste, a mãe pastora dizia, olha, lamentavelmente, João se afastou, tal, e eu carrego uma frase da vida de João, do pastor presidente do ministério dele, saudoso americano, bispo Robert Wellman, ele dizia assim, para ele, às vezes, quando ele estava nesses piores momentos, dizia assim, faça alguma coisa por Jesus, seu cafajaste. Ele, com sotaque americano, e ele dizia isso para João. Veja, esse pastor Roberto, ele não viu João pastor, mas ele, juntamente com o pastor de João, viu o que Deus estava fazendo. Hoje o pastor de João, pastor Pedro, né, que agora ele está numa igreja independente, né, mesmo ministério, mas é uma igreja com suas independências, mas veja, o pastor viu, imagina o pastor, então eu choro demais, eu não aguento humanamente ouvir João falar, e é uma pregação linda, a devoção dele a Deus me deixa, porque eu vi o antes e vi o depois. E Gil, quando você falava dessas coberturas que você faz como repórter, recentemente aconteceu. Eu não lembro bem, eu posso estar até equivocado e eu não quero nem problema, nem processos contra mim, mas tem ali um advogado ali quase na agulha. Eu vi um show agora ao vivo. Eu acho, na minha mente, eu posso estar equivocado, daquela mulher que é a garota propaganda da TIM, a morena, que é cantora. Eu esqueci o nome dela, vocês me perdoem, não é descaso. Mas ela estava no show. E ela era a estrela principal, como você disse. Só que na hora do show, alguém é possuído pelo demônio. Isso no show, e isso vazou na mídia. E na hora, ela que não é crente, ela diz assim, eu não quero isso no show não, tira ele daqui, pode tirar ele daqui. Tá repreendido no nome de Jesus. A mulher fala. Só que é o seguinte, você não pode repreender o demônio em nome de Jesus se você nem sabe quem é Jesus. E aí que tá. Só que depois que ela repreende, ela simplesmente começa uma série de palavrão. Aí começa o palavrão, meu Deus, que loucura foi essa? Mas veja, é exatamente o que é que o jovem busca? Ele busca a realização, ele busca preencher o vazio que tem dentro dele. Não é porque Gil falou, João falou. Eu lembro que quando eu estava afastado do evangelho, ainda nessa minha vida preguiça, eu senti o vazio. Eu fazia minha turma, todo mundo rir, porque eu era um cara muito engraçado, piadista, humorista, mas quando eu chegava em casa deitava no meu travesseiro, na minha cama, minha mãe estava no quarto orando e chorando pelo tipo de vida que eu estava levando. E eu começava a perguntar. Então eu lembro que quando eu fui para a Igreja de Deus, da UR11, hoje eu tenho, daquela época, eu estou falando de mais de 37 anos de amizade. Eu tenho mais de 10 amigos da minha época de maloqueiro. Por quê? Diz assim, Rosivaldo foi e fizeram aposta. Eu vou dar 3 meses. Outros meus amigos, Noel, meu grande amigo Noel, dizia assim, negão, tu foi atrás de uma crente, tu enjoou daqui de fora, tu foi atrás de uma crente, fala a verdade. E eu tenho esse histórico, eu nunca namorei com ninguém da igreja. Nunca. Minha esposa é de Bezerros, testemunha, para a glória de Deus. Mas veja, eu sei o que é buscar. E os jovens não querem. Eles não querem simplesmente a droga. Eles não querem estar cortando, se mutilando. Eles querem o preenchimento do vazio. E eu lembro de uma situação, minha mãe era assembleiana, na época, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, e uma vez eu estava na rua 22 da UR11.
E eu não sei se vocês lembram disso, é muito antigo isso. Lá em Natal teve uns testes com os foguetes na barreira do inferno. Estava tendo os treinamentos. E um foguete, na verdade, subiu e ele explodiu. E aquele cogumelo colorido, né, da explosão daquele foguete foi visto em Natal, aqui, e eu estava na Rua 22. Então, leigo, afastado do evangelho, quando eu vi aquela bola colorida no céu, eu disse, Jesus está voltando, meu amigo. Agora é a hora. Jesus está voltando e eu, do jeito que eu vou ficar mesmo. E eu mirei carreira, aproximadamente 1.500 metros, 2.000 metros mais ou menos. Eu corri para casa com toda a força do meu ser, perdendo fôlego. Eu disse, se minha mãe estiver em casa, Jesus não voltou. Mas se minha mãe não tiver, Jesus foi, levou minha mãe e eu fiquei. E quando eu cheguei em casa, esbaforido de cansaço, eu entrei. Minha mãe era muito peralta comigo, aí ela chegou para mim e fez... Deus lhe deu mais uma chance. Se fosse Jesus, você não ia, não. Se fosse Jesus, você não ia, não. Ela Então fez o você se complemento. ajeita. E eu lembro. E assim, para voltar para vocês, Carlos, eu amo muito a história de João por conta disso. E não é porque ele hoje é meu cunhado. É porque eu vi quando ele estava perdido e realmente prostrado em tudo que ele viveu. Então, quando ele vai pregar na nossa igreja, às vezes eu vou lá para o último banco, porque eu só faço chorar. Eu só faço chorar. João tem, na verdade, uma família linda. João não acreditava em família. Eu conheço a esposa, uma mulher de Deus, a Stephanie, 2 filhos lindos. Inclusive, assim, ele é pai, é um pai atípico que ele tem, autista, um dos filhos. É um dos dois, Os João? dois. Os dois são autistas e lindos para a glória de Deus, amam a casa do Senhor. A briga do pai hoje é porque o mais velho diz, pai, eu quero ir como o senhor para a igreja, eu quero um paletó e uma gravata. Show. E eles querem e são maravilhosos. Eu acho muito linda essa questão dos filhos dele. Então, assim, João é uma inspiração para mim hoje. E eu lembro que esse tipo de situação dos jovens buscar é porque tem um vazio. Então, eu fazia, na verdade, uma máscara e eu colocava como os meus amigos, mas eu sempre quis esse preenchimento do meu coração, mas não achei, eu não cheguei, não vou mentir, na minha época, se muito cheguei perto de droga, era bebida, né, e também aquele lança-perfume, e nem era aquele mais pesado, que a gente não tem dinheiro para comprar o bom, né, mas veja... Tem o loló, né? Loló, eu queria lembrar dessa palavra, gente. Então, no máximo que eu cheguei foi aquilo ali, mas não me dava, então quando os meus amigos viram eu ir para a igreja, ou o negão tá querendo namorar uma crente, vou dar 3 meses. E eu lembro, veja, a história de uma pessoa é modificada com a persistência em Cristo. Fique na presença dele. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, esse meu amigo Noel, que apostou que eu não passava 3 meses, o tempo foi passando. E aí chegou 5 anos e eu lá. 10 anos e eu lá. Quando eu estava com 20 a 22 anos, eu o encontrei. E ele, hoje, lamentavelmente, esse meu amigo, digo com muito respeito, porque eu oro ainda hoje por ele e espero que Deus faça. Ele entrou para o ateísmo, se tornou praticamente sem teto, e ele disse a história dele, olha, eu bebo, durmo na praia, bebo, me drogo, durmo na rua, chegou lá, faltando algumas coisas, a igreja conseguiu mobilizar, tirou documentação, deixou realmente ele organizado, a igreja ajudou ele durante um tempo, mas eu lembro que uma conversa que ele teve foi, negão, tu fizesse uma escolha tão linda, cara, ninguém acreditava. Veja, hoje você está há mais de 22 anos e hoje você é um pastor. Mas veja, eu fui 2 vezes na Bélgica, eu tenho 3 filhos, não crio nenhum, e ainda hoje eu busco aquilo, mas você achou que buscava. Amém. E ele disse uma coisa linda para encerrar, ele disse assim, eu não acredito em Deus, negão, mas toda vez que eu venho aqui a gente conversa e tu insiste em orar por mim, eu não saio da mesma forma. Então, é isso, veja, você que está ouvindo esse podcast, vendo e ouvindo, não desista dos seus filhos. Procure a causa, o que é que eles buscam. E assim, eu não sou rico, eu não tenho mansões, mas nada se compara àquilo que eu carrego dentro de mim.
Esses dias meu filho foi fazer uma prova dentro da minha casa, né? Estudando, 1 hora, aparece dentro do meu quarto em pés. Pai, misericórdia, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu tô muito nervoso, o senhor pode orar por mim? Isso significa que eu carrego algo tão poderoso que os meus filhos já sabem. Amém. Não importa o que aconteça, você tem uma força a mais, você tem um Deus. Então o ministério trouxe isso como consequência. Eu amo, tenho uma filha de 19, um menino está com 15, e eu louvo a Deus. Olha, nunca eu tenho um grande problema na minha família hoje quando eu tiro férias. Dia 15 agora, permitindo Deus, 15 dias de descanso para a família pastoral. E qual é o meu problema? Sai a família todinha. Quando chegam os dias de culto da igreja, as férias são pastorais, viu? Eu vou dar aula, eu vou tocar, eu vou cantar. Então, nas férias, ele continua indo para a igreja. Isso significa o quê? Eles trabalham, amam, e eu nunca saí com nenhum dos dois arrastado para ir para a igreja. Então, veja, eu carrego algo que é tão poderoso que os meus filhos já estão vendo. O que pai carrega é bom. Amém. Então, assim, ame os seus filhos. Nós, né, ouvindo um pouco da história do nosso amigo o repórter Gil, João, o próprio Carlos também, nós somos improváveis. Mas Cristo nos deu a honra de estar do lado certo, sofrendo por amor a Ele, e Ele nos deu esse presente. Paulo diz, né? Ele me considerou fiel, ou seja, não foi um homem, foi o próprio Deus. E é isso que a gente precisa realmente relembrar. Amém, amém. O podcast hoje, ele tá fluiu já o tempo todo, hein, Letão? E a gente tá aqui. Eu tava vendo aqui o seguinte, quando Paulo ele expressa essa gratidão que ele tem a Jesus, ele realmente reconhece, né? Ele diz assim: eu reconheço que eu não sou digno do meu chamado, mas você é obediente, Isso. né? E quando a gente para analisar isso, cada vez mais a gente entende o quanto é importante a gente viver a graça de Deus sendo obediente, Uhum. né? Porque imagine se seus filhos, como o senhor acabou de citar, a gente cria um cenário agora e diz assim: o senhor não tem Bíblia, mas o homem é a única Bíblia que eles vão ler nesse momento. Uhum. E aí vem uma resposta dessa: pai, ore por mim, eu estou nervoso. Ou seja, o princípio bíblico está enraizado. O Deus, ele está no coração. O Espírito Santo, ele está habitando. E vai viver algo diferente? Não tem como. Né? Mesmo como carne, né? A gente Sim. sabe o que a gente pensa, a gente sabe o que a gente vê, a gente sabe muitas vezes como a gente age. Somos humanos. É verdade. Mas a misericórdia, ela é constante. Meu Deus. E aí a gente para entender que vale a pena. Né? Vale a pena. Porque a gente deixa Jesus apagando tudo que foi para trás e reconstruindo a cada dia A história que ele quer. a história que ele quer. Carlos, você me permite Fique à vontade. trazer você falando e me trouxe à mente algumas coisas. E eu queria deixar isso como um testemunho também pessoal. Veja, se a gente fosse conversar nós quatro e os que estão aqui nos bastidores, a gente vai lembrar de tanta coisa que a gente sonhou. As perguntas que a gente fazia na nossa infância: quando você crescer, você quer ser o quê? E eu vi o meu pai mecânico. Meu pai trabalhou na Mesbla Veículo e era um mecânico especializado em máquinas pesadas, né? Eu acho que a expressão é essa, Caterpillar. Sim. Ele trabalhava com máquinas pesadas ali no Cardio Apollo ali. E meu sonho era ser mecânico. Eu queria ser mecânico, porque meu pai era mecânico. Meu pai desmontava o motor de um Fusca, mas também do mesmo jeito ele já ganhou um emprego no estado. Ele trabalhava no IPA, lá de Serra Talhada, porque o IPA, a empresa, né, de agronomia, comprou um trator, ligava a chave, botava o botão e não funcionava. E meu pai chegou ali como curioso, entre aspas, mas ele era um bom mecânico, e disse assim: eu sei como resolver. Aí os mecânicos que estavam com o chefe da oficina, eu falei: como é que tu vai resolver isso aqui? Eu sei.
Aí ele desmontou uma peça, lubrificou, botou no lugar, liga agora. E pegou. Então ele ganhou. Então eu queria ser mecânico. Então, aos 5 anos de idade, ganhei um violão. Eu só toco 3 notas. E se você me perguntar o nome, eu não aprendi. Os 3 cursos de violão que eu entrei, eu não aprendi. João é testemunha. Tem até música já em processo de finalização de estudo, mas não toco nenhum instrumento. Eu toquei cigarro quando era maloqueiro, tocava e ainda saía correndo, né? Mas assim, nunca, não me tornei músico. Meu primeiro carro, Carlos, eu lembro que o primeiro carro que a gente comprou, Ford Fashion 95, comprei o carro e fui comemorar lá em Natal com a mulher. Cheguei no self-service, a gente foi e quando menos eu espero, almocei no self-service, comemorando, primeiro carrinho e tal. E quando a gente foi ligar o carro, nada do carro pegar. A dona do self-service ligou o carro. Só eu vou empurrar, você empurra aí que eu vou botar ele para pegar. E não empurrou, ele pegou, desceu um pouquinho, ele pegou e só corra, vá direto para a oficina. Comemorando o carro. Aí levei Michel Autopeças, lá em Natal, Zona Norte de Natal. Entrei com o carro, quando eu entrei no carro da oficina, o carro parou de novo. Aí, Michel, me ajuda aí, Michel. Vê aí o que tem. Ele, 40 minutos, o alternador tá bom, a bateria tá bom, tá tudo bom. Aí, bicho, comprasse esse carro quando? Eu disse, comprei hoje, peguei hoje esse carro. Esse é o teu primeiro carro? Meu primeiro carro. Depois de 40 minutos, cara. Ele foi lá embaixo, aí bateu assim no tanque. Puf. Negão, o carro só pega com gasolina. Vazio. Veja, o tanque tava vazio. Imagina, um camarada que era filho de um dos maiores mecânicos, primeiro mico com o primeiro carro, falta de gasolina. Ele me emprestou a bicicleta e eu voltei para pegar a bicicleta. E fui comprar gasolina. Botei lá, liguei, o carro pegou. Depois, 2 meses depois, o carro bateu o motor aqui, mas é para outras histórias. Então, o que eu estou dizendo? Eu tinha meus sonhos. E Deus... Eu queria deixar isso aqui como algo muito profético. Eu não gosto muito da expressão, mas eu vou dizer, principalmente para vocês, o Deus que nós servimos, ele pega os nossos sonhos, os nossos planos, as maquetes daquilo que a gente já planejou bem. Ele bota a mão assim e faz. Porque nossos sonhos para Deus são rascunhos. É ele que diz na sua palavra, eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então significa que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. E muita gente não sabe, meu nome é Rosivaldo com uma razão. Meu pai era um diácono da igreja ICPI, Igreja de Cristo Pentecostal, hoje internacional, né? Era ICPB, que era no Brasil. E eu sempre quis saber. Eu tenho um irmão chamado Jaziel, porque quando ele nasceu, tem um tecladista chamado Jaziel Oliveira. E, coincidentemente, ele é um excelente profissional, mas é tecladista. E Rosivaldo, meu nome todo mundo mudava, é Josivaldo, Diácono Florisvaldo, o que você imaginar do meu nome errou. E eu, com 22 anos eu fui atrás do meu pai. Pai, por que o senhor escolheu esse nome para mim? Primeiro que não é bonito, é feio, o povo erra adoidado, e eu queria entender por que o senhor botou o nome Rosivaldo. Ele disse, quando você nasceu, eu conheci o pastor Rosivaldo Araújo. O pastor Rosivaldo Araújo foi amigo do pastor... Jeconias, essa turma mais antiga, né? Linaldo Oliveira Pai, o próprio Paulo Hortêncio, Jeconias do Largo da Paz, meus amigos hoje, e pastor Rosivaldo andava, ele foi o precursor do movimento de renovação espiritual no Nordeste e no Brasil, ele é o precursor, e ele era o autor daquela música Obra Santa do Espírito, ninguém detém, é Obra Santa, e meu pai conheceu esse pastor, e esse pastor cantava e pregava. E meu pai viu aquela unção naquele homem e disse assim, eu vou botar o nome dele Rosivaldo em homenagem. Ou seja, antes mesmo que eu imaginasse o que era o ministério, meu pai tinha colocado o meu nome por conta disso. Então, veja, os planos de Deus são perfeitos. E é uma bênção. Hoje eu deveria estar na reserva do Exército Brasileiro, porque eu recebi de um capitão chamado Capitão Baixo, no 4º BPE, na época em Olinda, hoje na 232, um convite para ficar efetivo no Exército. E eu era um soldado raso, eu era garçom, cassineiro dos oficiais, e ele disse, olha, eu
eu não dou isso a todo mundo, mas eu quero dar a você. Aí disse, o que é isso? Você vai ficar efetivado no Exército Brasileiro. Mas não tem que fazer um concurso? Ele disse, não, eu tenho poderes para deixar você aqui. E eu lembro que naquela fala, eu estava de serviço de garçom e ele disse a mim, olha, vou lhe dar até amanhã. Eu disse, eu posso orar essa noite? Ele disse, você vai orar. Tu percebeu que eu estou te oferecendo? É a tua vida feita, é carreira no Exército Brasileiro, no 4º Batalhão de Polícia do Exército. E eu fui orar. E aquela noite eu passei praticamente acordado, orando no beliche verde, uma manta que coçava aqui só, orando, pedindo a Deus, Deus, me dá uma resposta, pai. Porque é o sonho de qualquer garoto negro, pobre, eu não sou vitimista não, tá? Tô apenas dizendo, negro, pobre, sem muita escolaridade, não tinha muita coisa de formação à época. Eu tô com a vida feita, o negócio tá feito aqui para mim. Mas naquela oração, Deus fala comigo, cochilei de joelho no beliche, Deus fala comigo ali. Diz, olha, toda vez que você fizer 100 aqui no Exército, eles vão te dar até elogios. Lá se chamava louvor. Louvo, soldado de nascimento, louvor é elogio. Mas no dia que você fizer 99%, eles precisarem do 100, você pode até ser preso. E Deus disse a mim, eu tenho uma obra mais excelente para a sua vida. Você vai fazer. E eu saí dia 2 de março, dia do meu aniversário, de 93, eu pedi baixa e saí. E no dia 3 de março de 93 eu comecei meu curso teológico. Para exatamente fazer aquilo que Deus queria. E não estava pensando em pastorado. Eu apenas queria cumprir o chamado do que Deus disse que tinha para a minha vida. Fui me preparar. Então, veja, hoje, quando eu digo que mês passado, agora de junho, 27 anos de pastorado, Carlos, eu não digo isso com nenhuma prepotência, arrogância, altivez, não. Mas eu não tenho mais ideia de quantas pessoas passaram no meu ministério. Eu não tenho o número de quantas pessoas eu batizei, quantas pessoas eu evangelizei, quantas pessoas que hoje são meus amigos, empresários riquíssimos, advogados, políticos, em 3 cidades que eu pastoreei. Então, veja, não se sabe o alcance de um ministério de alguém que apenas disse sim a Deus. Então, veja, mas e aí, pastor? Hoje eu estava dizendo, poxa, se eu estivesse no exército, bate, humanamente, o que é que você quer? A segurança de uma estabilidade, de aposentadoria, que a gente fica até com medo hoje, né? De dizer, vou me aposentar, não sabe como é que vai ser. Mas veja, eu não tenho ideia de quantas pessoas passaram na minha vida, no meu ministério. Então, assim, quando Deus tem propósito, ele se responsabiliza. E o ministério é isso. É Deus estendendo a mão a quem já quis desistir. E eu lembro que a Bíblia diz, o salmista no Salmo 139, e ele escreveu todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Então, o que é isso? Vida com propósito, é vida que tem, na verdade, algo. E assim, diante de Deus, cara, eu sei que quando a gente aparece nas redes sociais, quem vê, não vai ver o sangue, as lágrimas, as pedradas, as adversidades. Porque, veja, o ministério, para muita gente que não sabe, o ministério é lindo. Porque você só vê a pessoa pregando com paletó, você vê às vezes a pessoa no podcast chique como esse aqui, que é uma bênção. Mas veja, o ministério não é o que se vê publicamente. Verdade. O ministério é num escondido, é num confronto que Deus faz com as decisões que a gente quer. Eu prefiro a segurança. Gente, já passamos tanta coisa no ministério que a gente não imagina. Mas veja, o segredo do ministério está... Olhe, nunca deixe de olhar, primeiramente, para o Deus que lhe chamou. Se ele lhe chamou, você vence as adversidades, você vence as pedradas, você vence as objeções, as perseguições, a falta de compreensão de todo mundo que passou na sua vida. Você limpa a ferida de alguém enquanto você está sangrando. Você deixa de viver aquilo que você quer para tentar prestar um auxílio, um socorro a essa pessoa. É claro que, como a Bíblia diz, vai ter também os pastores que apacentam apenas a si mesmo. E eu não estou aqui para julgar nenhum deles. Agora, eu quero, como Paulo disse nessa escritura, ser achado fiel. Por isso, assim, a história de João me encanta e me alegra. E assim, Carlos, só posso agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de Gil, a vida de Adeildo e dos nossos amados que estão aqui. Amém. Bom, a gente chegou no nosso limite de tempo e
eu quero agradecer a todos vocês, né? Rosvaldo, João, Gil, por estar com a gente hoje. E eu queria que vocês fizessem um fechamento. Cada um de vocês deixa uma mensagem para quem está assistindo, fala o que está no seu coração. Esse momento é o nosso momento de fazer o nosso encerramento. Então fica à vontade. Gil, vou começar contigo. Gil, ele tá anotando aqui tudo. Tudo anotando aqui. Eu aprendi muito, né? Eu aprendi, foi um aprendizado com o pastor Rosivaldo, João, Carlos está aqui do meu lado, Adeildo que está ali na retaguarda, Jefferson, são esses dois aqui, eles fazem quem eles quiserem fazer. Eles são muito inteligentes, acima da média, né? Isso. Ao nosso, Leto. Leto, Letão. é o homem do esporte. O Isaac, né? Meu Isaac tá ali. Eu tenho Isaac, eu tenho Davi e eu tenho Abigail em casa. Que maravilha. Em casa tá... O negócio lá tá recheado de Jesus. Minha esposa Josi, a família, né? Minha família em si. Eu queria deixar uma mensagem de que você profetizar e acreditar e ver aquela pessoa que você às vezes não dá nada, é porque Deus, ele sempre falou, ele trabalha, ele vai buscar os mais improváveis. Então nunca duvide de alguém na sua rua, na sua cidade, que ele é um cara jogado, como foi o João, como foi eu, e de repente ele vai ser o seu mentor amanhã, uma pessoa que vai te dar um conselho, como foi também o pastor Rosivaldo. Lá no bairro, ele continua lá no Imbura. Sim. E tenha fé. Não diga que você já tem um não, diga que você tem um sim. Hoje mesmo eu estava dizendo ao pastor que um dia eu vou a Brasília. Eu disse a um pastor amigo, ele olhou para mim e falou assim, vai a passeio? Eu disse, não, eu vou em outro propósito. Eu disse, qual o propósito? Esse. E ele, tá bom. E aí eu disse, não, eu vou nesse propósito. E cheguei nesse propósito. Então, se você tem algo que um dia você estiver no seu bairro e dizer assim, amanhã eu vou ser o líder desse bairro, você vai ser. Se amanhã você chegar na igreja e olhar para o seu pastor e dizer assim, amanhã eu sou o pastor dessa igreja e vou tocar a obra do meu pastor, você vai ser. Talvez você nem o conheça direito, o pastor nem o conheça direito, nunca falou com você, mas você segue o pastor. Mas se você está decretando que isso vai acontecer, vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Então, o que sai da sua boca é o que vai acontecer com você. Se você disser que você vai ser milionário e vai ser um homem bem-sucedido, você vai ser. Se você disser assim, não, que Deus está me dando aqui tá bom, então vai ser somente isso que Deus vai te proporcionar. Então, foi o pastor Jodivaldo deixou bem aquele negócio do embaraço, tirando embaraço, né? Deus, ele, só para complementar, pastor, seu entendimento é muito mais aguçado, ele sonha muito mais Deus ao seu sonho do que você sonha a você mesmo. Então, ele quer te ver muito mais além, 1000 vezes mais. Então, profetize, pastor Carlos, que o seu livro Amém. será o mais vendido do planeta. E ele vai ser. Em nome de Jesus. É só você começar a falar a partir de agora, porque vai. E que o Instituto, ele vai ser o mais visto Amém. e conceituado mundialmente. Em nome de Jesus. E daqui dessa mesa e daqui dessa reunião sairá pessoas, líderes cristãos, amanhã prefeitos, deputados, governadores, presidente da República. Por quê? A gente precisa que o homem de Deus esteja na linha de frente. Isso. E o pastor, ele não só se levanta para pastorear a igreja, mas ele se levanta para cuidar de gente. E é isso que a gente precisa nas lideranças mundiais. Pessoas que gostam de gente e que tenha chamado para cuidar de gente. Então, quando eu vejo um pastor, um líder, um vereador, um deputado, aquele que é cristão, que tenha chamado, que esteja ali cuidando do povo, ele sabe. E quem tem chamado na política é para cuidar de gente. Esse é o maior propósito. E a Bíblia fala sobre governo. Então não se esconda de governo. Vá para cima e seja uma referência no seu bairro. E tome conta do seu bairro, da sua cidade,
do nosso país. E a união é de Gênesis Apocalipse, um amor completo. E quando você vê que alguém não está falando de amor e está colocando gente contra gente, desculpe a minha opinião, ali não tem Deus. Amém. João? Eu queria agradecer, né, pela oportunidade. Irmão Carlos, irmão Gil, meu cunhado, Osvaldo. Muito feliz por poder estar aqui. E para a gente encerrar, eu estava lendo um livro essa semana que falava o seguinte: se você acredita que não pode, não pode. Então tudo está... A Bíblia nos ensina que a gente não vive por aquilo que vê. Porque o justo, ele vive pela fé. Ele vive pela evidência daquilo que Cristo já falou. Sobre aquilo que Deus, a palavra de Deus sobre nossa vida. E a palavra de Deus sobre nós, ela é autoridade sobre nossa vida. Amém. E eu acredito que você que esteja em casa, você pode estar hoje vivendo esse tempo dizendo: um dia Deus falou comigo e até hoje eu não vi nada acontecer. Um dia Deus falou alguma coisa ao meu coração e estava até apagado, porque o tempo parece que vai tentando colocar a palavra de Deus lá no fundo do baú, né? Para que a gente não lembre dela. Mas quando a gente traz à tona essa palavra, aí o Senhor começa a fazer de volta tudo aquilo que Ele já tinha preparado para nós, tudo aquilo que Ele já tinha projetado para a gente, porque nenhuma circunstância que a gente vive é maior do que aquilo que Deus falou. Deus não precisa de uma estação favorável, nem de um tempo favorável, nem da pessoa favorável para realizar o que Ele tem. Ele só precisa que a gente creia naquilo que Ele falou, e quando a gente tem fé naquilo que Ele disse, Ele é o Deus que estabelece trono, que levanta reis, que tira reis. Deus é o Deus que, com uma palavra, quando nada existia, tudo passou a existir. Então nada é impossível para o nosso Deus, porque Ele não copia ninguém. Ele é o Deus que cria todas as coisas, e não vai ser na minha nem na sua vida que o momento ou a circunstância impeça a gente de viver o que Deus disse. Um dia eu escutei de um pastor e eu guardei essa frase comigo. Ele disse: se a sua circunstância não mudar a sua fé vai mudar a sua circunstância. Amém. Então, entenda que aquilo que Deus tem na esfera onde você possa estar imaginando, que, como foi falado aqui, não apenas no chamado ministerial, mas no seu trabalho, na sua empresa, no esporte, na saúde. É o Senhor que é homens e mulheres de Deus nessa área, e Deus tem um chamado para cada um de nós num lugar específico, e onde nós faremos a diferença nesse tempo. Eu creio em uma nação que há de se prostrar diante do Senhor. Amém. Eu creio numa grande colheita que há de acontecer, que há de chegar, e que Deus vai levantar homens e mulheres que vão ouvir a voz dele e que vão estar atentas e sensíveis à voz do Espírito e que vão aceitar o chamado. Gente que vai pegar o tempo de doutorado, de mestrado, e vai investir em cuidar de gente numa área de periferia, porque esse é o chamado de Deus. Amém. Gente que vai pegar empresários que vão olhar para empreendimentos que ninguém quer investir, e ele vai investir sem procurar nada em volta, porque Deus tem algo a fazer naquele lugar. Amém. Então não fuja do seu chamado, continue crendo em Deus, porque fiel é aquele que chamou. Amém. E aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Louvado seja. Amém. Pastor Josivaldo. Gente, eu queria apenas agradecer. Num bate-papo como esse, num podcast como esse, é muito enriquecedor. A gente ganha muita experiência ouvindo testemunhos maravilhosos. E eu louvo a Deus pela vida de você, Carlos, Gil, que acabei de conhecer, mas a gente vê realmente Deus na vida dele, João, Adeildo, Jefferson, Leto, nosso amigo Isaac, que está por ali nos bastidores, que ajudou o pai logo no início. Pai, tira essa bolsa daí. Isso aí. Foi. Detalhista. Mas, acima de tudo, eu queria deixar também esta palavra, né? Eu não sei em que situação você vai ouvir esse podcast, mas, encerrando a minha fala, eu lembro de Naum, capítulo 1, verso 3, diz assim: Deus... A última parte do verso diz assim: Deus faz o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. E eu amo esse verso. Ele anda muito, já falei muito sobre esse verso. E eu digo assim, veja, tormenta e tempestade são coisas que estão acima de
qualquer capacidade humana. Numa tormenta ou numa tempestade, você fica à deriva. Você não vê lógica naquilo que está ao seu redor. Você não vê, você não tem o que fazer. A Bíblia diz no livro de Salmo que os marinheiros experientes vão para o alto mar. E eles vão pescar, sabe dos seus ofícios. Mas diante das maiores tempestades, veja o que a Bíblia diz. Eles oram e Deus os conduz até um porto seguro. Então significa que eles estão no olho do furacão, do olho da tempestade. Então, quando eu lembro desse texto, eu lembro disso. Deus, no meio do caos, ele constrói caminhos. Deus, no meio do caos, ele constrói pontes. E diante daquilo que você não sabe o que fazer para sair da situação, é como se Deus dissesse: eu estou botando um caminho no meio disso tudo. E eu cresci no interior de Serra Talhada, nasci lá, e eu lembro que os adultos diziam assim: caminhe, bora, apressa o passo. E às vezes, sei lá, 5 milhas andando. E Deus faz isso. E eu nunca parei para pensar. A gente fala, vamos caminhando, estou no caminho, mas às vezes a gente não para fazer uma pergunta simples. O que é um caminho? É uma parte de um trajeto que Deus vai usar para levar você ao destino que Ele quer. Gil, eu não sei o que você tem falado, mas quando eu falei sobre Deus mexer assim no sonho, e esta palavra é principalmente para você. Você não vai entender. Não dá para sofrer tentando entender. Mas Deus tem dito, não somente para você, mas todo mundo que está, que Ele vai colocar um meio de um trajeto. E você sai de onde estava e vai para onde Deus quer. Você não preferiu essas últimas palavras à toa. Deus constrói caminhos no meio do caos e no meio da tempestade. Isso também é para você, Carlos. De vez em quando você dá uma olhada no lado e diz, como é que vai ser? E João disse, quando Deus menciona a palavra, quando ele diz haja, toda a situação favorável vai chegar. Me perdoe a emoção, mas termino com isso. Agradeço a minha esposa que me deixou vir, nossa família. Amém. Agradeço a Carlos por mais essa oportunidade. Tenho com muita alegria hospedado meu cunhado e minha sogra, que está na minha casa, dormiram lá ontem, e é uma alegria. Agradeço a todos vocês, a Adeildo, que foi a ponte, Jefferson, que fiquei muito feliz de conhecer, e Leto, nosso amigo Isaac. Amém. Gente, olha, me perdoem porque o encerramento desse programa vai ser diferente. Eu preciso até me reconstituir aqui, porque... Mas eu quero dizer para você que acompanhe a gente no YouTube, acompanhe a gente no Instagram, compartilhe os nossos vídeos, os nossos cortes. Dizer para você que tudo isso aqui, primeiro é para a glória de Deus. Sim. E segundo, para você. Aqui, tá aqui. No tempo de Deus, as coisas não vão se ajeitando. Ainda botou Natal. Louvado seja Deus. É uma confirmação, né? É verdade, é verdade. É, irmão, é assim que Deus trabalha. Glória a Deus. É verdade. Não estava nada combinado, né? Não, tava não. E aí eu quero dizer para você que foi um prazer estar com você nessa manhã. Obrigado por você permitir a gente entrar no seu celular, na sua casa, na sua TV. Independente aonde você estiver, no Spotify, logo estaremos na rádio, mas eu quero dizer para você que ir de pregar o evangelho não tem limite. E se esse é o meu chamado, eu vou fazer. Amém. Porque eu sou obediente. Amém. Que Deus seja louvado. Fiquem todos na paz e muito obrigado.